como eu achei o Dark Souls 1 o ápice, eu achei o 2 o pior de todos. Eu acho que é uma unanimidade, né? É unanimidade. O 2 é considerado, até porque ele não foi feito pela mesma equipe. É meio que... Pois é. Os outros são da FromSoft e o 2 eu acho que deve ter sido feito por um borracheiro. Um negócio assim que não tem noção do que é um jogo. É a certeza que eu tenho é isso. Ia passando na porra, os cabelos aí. Você sabe programar um jogo, rapaz? Eu não sei nem o que é que jogo. Rapaz, é você mesmo. R$10. Vai. Muito bem-vindos a mais um Drop Frame. Meu nome é Eduardo Tavares, o Mais Enaman, e Dark Souls é justo sim, viu? Fala galera, aqui é o Snape e um jogo difícil é como uma professora cruel. Primeiro vem um teste e depois vem a lição. Fala galera, aqui é o Sherrad e jogo difícil é bad design. Pô, mamilos isso aí, viu? Fala galera, aqui é o Hag e não existe jogo difícil, você que é noob. Aí, ó, chora sociedade. Fala galera, aqui é o Atila. Levei 20 anos pra finalizar Castle of Illusion. É cara da porra. A porcaria não é difícil, bicho. A run mais longa da história aí, viu? E ruim. E aí pessoal, aqui é o Bruno. Difícil era anotar pessoas na época do Super Nintendo na folha de papel e no outro dia o cabo vai escrever o pessoal e descobre que não funciona. Você errou um número, alguma coisa do tipo. Sofri muito com isso aí, viu? Sim, galera, então é isso aí. Vamos falar hoje sobre os jogos difíceis, aqueles que até não são tão justos assim, né? Como a maior parte dos jogos antigos que são difíceis apenas por serem difíceis, digamos assim. Ou como, por exemplo, colocar Bruno pra bater palma, que é uma coisa bem complicada também, sabe? Você não... nunca sofri tanto também. Foi pior do que zerar Dark Souls, cara. E vamos pro papo, galera, que vai ser massa. Vamos falar sobre franquias que tem a marca, como, por exemplo, a série Souls, ou então os jogos, na verdade, da From Software, que tem essa pegada de dificuldade acentuada. E outros jogos também aí, como eu já mencionei, que são realmente difíceis por natureza, como Contra e outros. Mas antes, eu quero que vocês confiram aí a descrição, para que nos sigam na Twitch e no Instagram, que agora a gente tem um perfil lá onde a gente lança atualizações, bastidores, coisas extras que vocês podem acompanhar, digamos assim, mais completude a experiência Drop Frame, beleza? Então vamos pro papo que vai ser muito massa. Bom, galera, não dá pra falar de jogos difíceis sem meio que ser clichê mencionar Dark Souls, os jogos da From Software, que atualmente aí são os bastiões da dificuldade, né? Eu diria ainda mais que, assim, os jogos não são difíceis, eles são justos e, como o Hidetaka Miyazaki mesmo fala, eles vão te recompensar pela vitória contra todas as chances que você tiver, né? Os jogos da série, na verdade, os jogos da From Software, eles têm essa pegada. Você, no início do jogo, você é fraco, e mesmo no final, lá, você ainda é fraco mesmo assim. Porque mesmo o inimigo básico, ele pode te matar facilmente. Há uma palavra que eu definiria para quando você entra no universo da From Software, seja em qual jogo for, é que você entra amedrontado, pequeno no game. A sensação é de impotência, porque você sabe que se você não entender as mecânicas que os game designers se empurram para entender, como por exemplo backstab, iframes, aqueles frames de invencibilidade que você tem que rolar na hora certa, aprender como rolar para esquivar dos ataques, ou mesmo o parry, que é uma mecânica fundamental para os jogos, você não vai zerar o game, você vai se fuder. Por exemplo, ataques pesados às vezes não compensa, porque você dá aos seus inimigos um tempo cheio, completo, para que eles te batam e cancelem seu ataque. Tem toda essa mecânica, sabe? Por isso que eu digo que Dark Souls, os jogos da série Souls ou Bloodborne, enfim, não são difíceis, eles são justos se você aprende bem a mecânica. Só que esse aprender a mecânica é que você precisa de um grind, você precisa ser empurrado, quer dizer, você precisa ter perseverança para aprender, eu diria assim, sabe? Na minha opinião, eu acho que Dark Souls tem a capacidade de fazer a gente
voltar, sei lá, 20 anos no passado, na época que os jogos, eles eram feitos num molde que era totalmente de tentativa e erro, né? Você tinha que aprender com o jogo, você tinha que entender o que você precisava fazer para poder progredir nele. E numa época em que os jogos estão cada vez mais casualizados, estão cada vez mais fáceis, porque se você faz um jogo difícil, você pode afastar o consumidor, ele pode não gostar porque ele se frustra demais com a franquia. O que Dark Souls, no caso Demon Souls na época, né, que foi o primeiro da série Souls, o que ele traz de novo é isso, é tipo assim, cara, esse jogo é difícil, mas eu particularmente eu acho que existe uma grande diferença entre o jogo te punir por você não ter aprendido o que precisa fazer e o jogo ser injusto. Dark Souls não é injusto. Dark Souls é um jogo que ele recompensa você por entender que em determinadas áreas do jogo você precisa pensar melhor a sua estratégia, você precisa conhecer melhor o cenário, o ambiente que você vai lutar e se prepara muito bem para você enfrentar inimigos que vão te dar muito trabalho, sabe? Cara, uma coisa que eu demorei a entender em jogos, em geral, é assim, em games bem feitos, os jogos vão falar com você, eles vão conversar diretamente com você. Quando você comete um erro, você será punido. Isso é a forma do jogo te dizer, não faça isso. Os level designers, os designers do game, eles vão te explicar, muitas vezes sem falas, sem textos, o que você deve ou não fazer. Por exemplo, você vai jogar Hitman. Eu vou chegar no Dark Souls, mas vou vir puxando aqui. O game, ele é feito para te colocar na mecânica de ser stealth, tentar ser o mais sorrateiro possível. Você pode jogar a moda Rambo, claro, porém seu boneco não tanca, sei lá, 6 tiros, você morre muito rápido, dependendo da dificuldade que você esteja jogando, mas o jogo em si ele não é feito pra isso, sabe? Não é questão simples. Já, por exemplo, você pula pra um Just Cause, o jogo já te dá ferramentas e subsídio para que você tanque dezenas de tiros antes de morrer, entendeu? O jogo já te empurra para que você seja um herói, um Rambo mesmo, sabe? Já no Dark Souls, como eu mencionei, é essa pegada de você ter que aprender os backstabs, aprender toda a parafernália que o jogo te ensina, que você realmente é fraco. E a recompensa... Aí é onde tá a diferença, quando eu quero chegar, que é... A recompensa de um jogo da From Software é muito grande, porque, por exemplo, quando você bate um chefe que é realmente difícil, que é contra todas as suas chances, contra tudo, a sensação de completude que você sente, sabe, de satisfação, caralho, eu matei esse boss, cara, que é foda, é muito alta. Coisa que você não sente normalmente em outros games, sabe? É aí onde eu acho que os jogos da From Software se diferenciam. Sim, é um jogo muito recompensador. Eu acho que é isso que define Dark Souls, é um jogo difícil, mas compensa muito você se dedicar a ele, sabe? E, cara, existem muitos jogos que eles são difíceis de uma maneira muito barata, assim, tem jogos que usam recursos que tornam ele difícil, mas você percebe que não houve muito pensamento em como ele foi feito. O level design, ele não é conduzido de uma maneira inteligente, você acaba caindo num precipício, perdendo, sei lá, uma vida, tendo que voltar pro checkpoint por uma bobagem. Dark Souls não é desse jeito, cara. Dark Souls, cara, você percebe que o gameplay dele é tão complexo, mas tão complexo que, cara, o equipamento que você usa vai fazer toda a diferença. A área do jogo em que você tá e qual tipo de dano que os inimigos vão causar vai fazer toda a diferença. Você tem que pensar se você tá rápido demais, se você tá pesado demais, se você precisa de mais armadura, menos armadura. Então, o jogo te mostra que ele foi pensado para ser jogado de uma maneira, e essa maneira é difícil. É tipo assim, você realmente tem que se dedicar ao jogo pra zerar. Quem zerou Dark Souls, tipo assim, eu tenho certeza que qualquer pessoa que conseguiu chegar ao final de qualquer jogo da série Souls, essa pessoa, por mais que ela não tenha, enfim, gostado tanto do jogo, ela é capaz de dizer, olha, esse é um bom jogo, esse é um ótimo jogo, porque ele não é difícil à toa. E a sensação de recompensa na série Souls você já vê logo cedo, né? Eu lembro que quando eu joguei o Demon Souls, a primeira fase que a gente vai normalmente é aquela boletária, né? Que tem o primeiro boss, que é uma gosma lá cheio de lança, que você tem que entender um pouco da mecânica, perceber que ele é frágil para fogo e você conseguir matar. Aí você sente o primeiro alívio do jogo. Bom, o jogo é difícil, tem um caminho tortuoso, mas não é impossível, vamos seguir. Só que na fase seguinte, na etapa seguinte dessa zona, é bem difícil, porque você tem um corredor estreito, cheio de inimigo, e ainda por cima, um dragão fazendo ronda na região e cuspindo fogo o tempo todo na ponte. Igual no Dark Souls, né, isso aí?
É bem parecido. Só que no Demon Souls tem uma parte final, mas são 4 etapas de ponte, e a última você tem acho que uns 4 cavaleiros no chão, mais 2 cavaleiros jogando flecha na parte de cima, e ainda o dragão para poder lhe perseguir. Eu acho que eu tentei isso um dia todo para entender que eu não podia estar pesado, eu não podia estar atacando feito doido, eu tinha que chamar a atenção dos inimigos, e quando eu entendi isso, fui enfrentar o boss tinha o tamanho de um prédio, perdi e tive que ir lá do começo de novo para poder passar. Só que depois de muitas tentativas, acabei sentindo o prazer e o alívio de ter conseguido passar por essa parte do jogo. Acho que o Tower Knight do Demon Souls, acho que foi o boss que mais me marcou, acho que pela essa questão de superação, entendeu? Eu tava achando o jogo muito difícil, tava achando o jogo desonesto, só que depois, no tempo, quando você passa pela fase, você consegue perceber o que você estava fazendo de errado, aí você avalia, não, a besteira era minha, a culpa não é do jogo, não. E outra coisa, o Dark Souls consegue mesmo você progredindo e aprendendo determinadas mecânicas, ele não se torna mais fácil ao decorrer do jogo. Você aprendeu aquilo ali, Black Knight, pronto. Aprendi a enfrentar ele, sei como é que manja aqui, isola, faz tudo certo. Mas na frente você encontra um inimigo que você acha que aquele set de habilidades do Black Knight vai lhe servir, serve pouco, velho. Vai enfrentar um cachorro e ele vai lhe matar. Porque ele segue desafiador até o fim. Você evolui, pega novos equipamentos, mas o jogo continua lhe espremendo pra você estar sempre com aquela mentalidade. Você tem que prestar atenção no combate, não pode agrar mais inimigos do que o que você suporta, entender o cenário ao redor, porque eu particularmente morri demais sendo arremessado de lugares, de ponte, de muro, de qualquer coisa. Eu morri o tempo inteiro assim. O tempo inteiro era caindo de precipício. No Dark Souls 1, naquele boss que é uma hidra de várias cabeças, acho que a maior dificuldade de todas era saber onde eu conseguia pisar. Porque eu ia entrar na água e caía e morria. Porque sem buraco, né? A série Souls, pra mim, ela sempre teve essa pegada. Ela, apesar de ter a questão da evolução do personagem, ela recompensa mais o jogador pela evolução própria dele. Você vai começar a bolar novas estratégias, você vai começar a entender como funciona cada inimigo e a usar o cenário ao seu favor. Você deixa de ser aquele jogador que parte pra cima e bate feito um louco e vai vencer, e começa a ver, olha, se eu me esconder nesse canto aqui, o inimigo vai vir, ele vai vir só, isola daqueles outros dois. O meu equipamento não é bom para lutar contra lança, mas aquele inimigo tem uma falha pela esquerda. Quando ele for atacar, eu consigo esquivar e pego ele. E o jogo dá um jeito de punir esse tipo de jogador apressadinho. Vou correr pra cima e vou bater igual um louco, tô super forte. Vai chegar um zumbizinho ali o inimigo inicial do jogo e você vai, às vezes, um rolamento que você dá pro lado errado, ele pega pelas costas e vai voltar pra bonfire, amigão. Não vá com pressa, não. No Dark Souls 1 tem uma parte que é bem característico, né? Quando você vai enfrentar aqueles gárgulas na torre, né? Lá em cima, no teto da igreja, quando você sobe um corredor, tem um cavaleiro lá, você mata o cavaleiro e vê como se fosse tipo um mago, um mago, né? Um pouco mais à frente, e você... Pois é, você vai. Só que se você for correndo, for brincar de ser o tanque da história, vai vir uma leva de 20 zumbis daqueles bem fraquinhos pra poder ele matar. O jogo tem muita armadilha e você tem que pensar muito bem antes de avançar. Não dá pra querer jogar um Dark Souls achando que é um God of War, que você tem condição de matar qualquer bicho sem muita dificuldade. O Dark Souls é muito punitivo. Eu diria que ele é, inclusive, o contrário de um jogo button masher, né, que a gente chama. Se você vai jogar Dark Souls tentando apertar um botão só e achando que repetindo o mesmo golpe você vai conseguir zerar o jogo, mesmo que você tá redondamente enganado. O jogo não só, ele te testa constantemente, você precisa estar sempre aprendendo como os inimigos do jogo se comportam, mas a própria progressão do personagem, mesmo que você fique grindando e fique juntando souls para subir de nível, aumentar seu stamina, o seu life,
cara, se você não conseguir entender como um determinado boss ou um determinado inimigo luta e o que você precisa fazer pra derrotar ele, não adianta. Você pode grindar, pode até ficar um pouco menos difícil, mas isso não garante a sua vitória. Você tem que entender como jogar o jogo. E tem duas coisas no jogo que, pra mim, particularmente, mostraram que, tipo assim, não é só o boss que vai deixar Dark Souls difícil. Até porque, pra mim, Dark Souls, o boss que eu tive mais dificuldade, se eu bem me lembro, foi o Ornstein Smough, que você luta contra 2 bosses ao mesmo tempo, na verdade. E tipo assim... É o gordo e o magro, né? Exatamente. E eu tive muita dificuldade porque eu cheguei lá com uma arma com Lightning, né? E os dois têm resistência a Light, né? Um mais do que o outro. E, cara, foi como tu falou, Atila, pra mim foi o boss que eu levei muito tempo, eu levei mais de um dia jogando, tentando, não conseguia. Tipo assim, eu chegava muito perto de matar um, morria, aí tentava tudo de novo, conseguia matar um, mas não matava o segundo. Esse eu consegui matar de primeiro, não acredito, esse chefe aí. Cara... Sem brincadeira, mas eu trouxe um assistente, você não pode chamar um espírito, né, para ajudar? Ah, mas é por... Soler. Provavelmente tu... Mas acho que eu tava overlevel pra esse boss já, eu tava bem forte já. Mas tu usou um Summon pra lutar contra eles, né? No caso, bom, eu pelo menos eu joguei sem ajuda, mas realmente é uma coisa que o jogo permite, né? É um recurso do jogo. Mas o que eu lembro é que jogando contra o Ornstein Smough, eu tava tendo muita dificuldade e eu parei de jogar durante 1 ou 2 dias, porque, tipo assim, eu tinha tentado muito, eu tava muito frustrado com o jogo, sabe? Só que aí, depois de 1 ou 2 dias, eu lembrei, cara, eu tenho guardado no meu inventário aquela Crystal Halberd. É uma arma que, tipo assim, né, independe da resistência que o inimigo tem. Ela tem a baixa resistência, ou seja, ela pode quebrar rápido, mas ela causa um bom dano e eu podia usar contra eles. Aí eu voltei pro jogo, eu troquei de arma e eu consegui derrotar os 2 de primeira. Ou seja, o que é que o jogo te ensina? Cara, às vezes não adianta você ser só tryhard. Não adianta você só ficar tentando a mesma coisa. Pensa, porque sempre tem uma maneira de você derrotar um boss que você não tá conseguindo passar, sabe? Arnolondo é um divisor de águas do jogo, né? É o que divide quem vai persistir e quem vai desistir de Dark Souls. É difícil você conseguir avançar, é difícil você conseguir matar o boss, é difícil você chegar naquela sala pré-boss. É aquela que você tem que passar por um telhado bem estreito com 2 arqueiros ali, meu amigo. É mais difícil que qualquer chefe, viu ali? O Dark Souls, essa parte do jogo é algo assim de tirar, você for querer correr, achando que vai fugir dos inimigos é a melhor solução lá para aquela região lá, você passa uma raiva e um aperreio tão grande. Mas enfim, jogando, tentando e você vai descobrindo como evoluir no jogo, porque o jogo, volto a dizer, o jogo não é impossível. Ele só retoma algo que falta nos jogos hoje em dia, um pouco de desafio. Você tem que aprender antes de tentar. E também aprender a tirar prazer da frustração, porque se você não se abrir da sua derrota frente a determinados fiascos, você não vai longe também não. Dark Souls 1, eu sofri muito, acho que eu cheguei perto do final do jogo e por um bug do meu save, lá do save file, eu não tinha pra progredir. Reinaldo jogava comigo nessa época, o Hag. Deus me livre, cara, Deus me livre. E foi terrível. Me enganchou o jogo e eu não tinha o que fazer. Eu rodava o mapa inteiro, não tinha mais boss, não tinha mais nada. Eu fiquei preso num limbo. Tu não conseguiu? Não conseguiu zerar por causa disso? Isso, acabou pra mim. Eu também não tive paciência de reiniciar tudo de novo. Aí eu fui pro 3 e também não zerei. Não foi por um bug, mas foi porque, diferente do 1, que eu já tava tirando prazer da frustração, no 3 eu não consegui. Eu me frustrei demais com o boss lá. Fiquei muito tempo tentando e não desenvolvi, não consegui levar à frente. Aí, pouco tempo depois, quando eu adquiri o PS4, eu peguei o que pra mim, das séries, não sei nem se é da série Souls, considerado da série Souls, mas da From Software, né, o Bloodborne, que pra mim foi o mais equilibrado. Tanto essa questão de você tirar prazer da frustração, tanto de você que tentar várias vezes para pegar a mecânica, mas de apresentar a diversidade maior, assim, de você vai ter que adquirir, meu irmão, esses 30 sets de habilidades aqui, senão você não vai passar não, porque tem boss que vai desviar bem muito, porque ele vai lhe envenenar e você tem que desviar e se curar e chame o ajudantezinho ali que vai distrair ele. Aí tem aquele outro boss que ele usa uma sombra, é o Sullivan, né? Isso, sei lá, a Pontífice Sullivan, que Reinaldo aí, que é o sumidade do que jogava comigo lá, sofreu pra caralho lá no bicho.
e eu passei dele limpo. E outros boys que Reinaldo vai lá e mata. Sullivan, isso é no Bloodborne? O ponto de Sullivan 3, né? Dark Souls 3. Não, no Dark Souls 3, esse aí, pra mim, foi um boss que eu cheguei lá, passei o carro. Eu acho que não fez foi de primeira, mas acho que foi de terceira, no máximo terceira tentativa. E boss muito mais fácil, infinitamente mais fácil. Reinaldo ia lá, humilhava, fazia o diabo, brincava. E eu passava 2, 3 dias pra pegar assim, chegava perto, mas não conseguia. Mas sempre no Bloodborne, mais do que na série Souls, sempre me divertindo. Não chegava ao ponto assim de dizer assim, frustrei. No Dark Souls 3. No Dark Souls 3, eu acho que foi um boss gigante. Você tem que pular em cima da cabeça dele, correr igual um louco e pular em cima dele. Isso aí pra mim, foi muito maçante. E não consegui zerar. É tanto que nem a expansão eu não joguei ainda. Talvez depois do papo, eu dê uma nova chance ao jogo pra sentir o prazer da frustração. Minha experiência com a série Souls, ela vem desde o Dark Souls 1. Eu jogava com os meus amigos e, como o Maisena fala, a galera gostava de tryhardar. Eles chegavam, vamos enfrentar esse boss. Mas não vamos enfrentar esse boss só assim. Vamos fazer algum desafio para piorar a situação. Eu aprendi a jogar a série Dark Souls desse jeito. É tanto que lembro bem que o maior desafio que eu tive foi quando disseram, olha, bota a tua pior armadura, tira o teu escudo e vai enfrentar o Artorias, usando 2 mãos na espada. Aquilo dali pra mim foi onde eu aprendi a jogar. E comecei a aprender que a estratégia vale mais do que o level do seu personagem. Você pode estar level 1, mas se você aprendeu a fazer uma estratégia boa para determinado boss, você vai vencer. Como o Shihad disse, eu também acabei achando o Bloodborne o mais equilibrado da série Souls. E, junto com isso, o mais fácil também. O jogo, ele tem uma temática bacana, mas ele acaba recompensando o jogador por ser meio Rambo. Você entrou, você bate feito louco, sai matando todo mundo. Bateram em você, bata de volta. Porque tem aquela mecânica da recuperação de life, né? Pois é. Isso daí acabou facilitando muito o jogo. Em compensação, como eu achei o Dark Souls 1 o ápice, eu achei o 2 o pior de todos. Eu acho que é uma unanimidade, né? É unanimidade. O 2 é considerado, até porque ele não foi feito pela mesma equipe. É meio que... Pois é. Os outros são da FromSoft e o 2... eu acho que deve ter sido feito por um borracheiro. Um negócio assim que não tem noção do que é um jogo. É a certeza que eu tenho isso. Ia passando na porra, os cabelos aí. Você sabe programar um jogo, rapaz? Eu não sei nem o que é que jogo. Rapaz, é você mesmo. R$10. Rapaz, eu trabalhava nos servidores da Ubisoft. Tome, pois entra aqui, por favor. Se ele trabalha nos servidores da Ubisoft, então eu tenho certeza que o jogo vai ser lançado por DLC. Só faltou sair. É porque o servidor da Ubisoft é uma bosta, mas... O Dark Souls 3, pra mim, ele foi aquele encerramento de série que vale a pena. O jogo é muito bacana, ele tem uma dificuldade muito justa. Se você jogou o primeiro, você vai jogar o 3 com tranquilidade. O Shihad falou sobre a questão do Pontífice Sullivan, que eu tive muita dificuldade. Eu vou dizer o porquê. Muita de leve, né? Muita de leve, em comparação aos outros. A minha dificuldade foi... eu joguei Dark Souls 3 no Xbox One. E quando chegou na parte do Pontífice Sullivan, o frame rate morreu. Nós estamos jogando no lançamento do Dark Souls 3 e ele ficou num ponto que para mim não era mais jogável. Tava abaixo de 13 frames ali. Caralho, Deus. Eu não conseguia mais ter reação. É tanto que eu liguei para o Shihad no dia e disse, cara, entra que eu não consigo sozinho. Chega a ajudar que o negócio tá feio. Ele não foi. Mas eu não ajudei não. Você conhece os amigos na dificuldade aí, ó.
falando de jogo difícil, galera, tem um aqui que eu com certeza muitos vão concordar. Esse daí é desgraçado, cara, esse jogo. Até hoje eu nem penso em instalar de novo. É o Darkest Dungeon. Não sei se vocês já... Meu amigo, esse jogo... Baixei hoje. Vai tá sofrer, desinstale logo agora. Cara, esse game, bicho, é muito randômico, assim. Você tem pra quem não conhece, é um jogo meio Lovecraftiano, né? Com tema de terror, tal, suspense. Batalhas em turno. É um dungeon crawler de batalhas de turno, basicamente. E quando morre um personagem seu, você nunca sabe qual é o próximo que vai estar disponível pra você. Permadeath, você tem que pegar um... Você vai na cidade e pega um novo personagem. E esse Bruno, mas eu tenho uma dúvida aqui. Mas o que seria um dungeon crawler? Cara, não sei explicar. Quem sabe ele... Muito bom. Eu sei o que é, mas não sei explicar. Achei bem preciso. Pô, explica aí você. Não, pô, não sei. Eu tô perguntando. Eu sei o que é, mas não consigo explicar. Um jogo... basicamente você tá numa dungeon, envolve permadeath ou Snape? Dungeon Crawlers não, né? Não, permadeath não necessariamente tá presente no Dungeon Crawler. Acho que Dungeon Crawler basicamente ele foca na exploração e no grind, né? É basicamente isso. Você precisa se tornar mais forte à medida que você vai explorando um cenário que como o nome sugere, geralmente é uma masmorra, ou você vai descendo levels, como acontece em Diablo e outros clássicos do gênero. O problema desse jogo, cara, além de ser relativamente difícil, assim, os chefes são complicados e tal, seu personagem sempre vem com um problema. Ou ele é esquizofrênico, ou ele começa a matar seus amigos. Porque assim, o jogo... Não é besteira, né? É valendo, né? O defeito. São vários problemas que os personagens podem ter. Aí você tem que levar eles pra igreja, pra se curar, pra um manicômio. É uma onda. O jogo é uma onda. Isso porque, né, Bruno? Até porque o jogo tem um sistema de estresse. É isso que eu ia dizer. No jogo vai ficando escuro, né? Você tem que estar sempre na luz. Tem que ligar a tocha, eu vi assim, que a melhor forma de você jogar esse game é você se desvencilhar desse pensamento de bom moço e passar a pensar como um CEO da Apple, por exemplo, que você tem que atingir o melhor resultado. E começar a contratar a galera e a treinar eles no escuro. Você entra na dungeon, apaga logo a tocha, porque isso é absurdamente, pela mecânica do jogo, estressante pra eles. E como eu não joguei ainda, mas eu vi uma pessoa analisando isso, de alguma forma isso vai te ajudar. Os caras vão morrer, vão se fuder, você vai dispensar eles, mas... Isso pode ajudar e pode atrapalhar, porque o jogo, esse sistema de estresse, ele funciona de duas maneiras, né? Quando ele tá sobre um nível de estresse muito alto, ele pode ativar uma habilidade dele, que ele se torna mais eficiente para fazer algo, ou ele pode sofrer, por exemplo, não conseguir acertar tantos golpes quanto ele acertava antes. Então, dependendo da classe que você escolhe, pode ser uma coisa boa, sabe? Mas, no geral, o nível de estresse, ele prejudica o personagem. É péssimo. O personagem começa a enlouquecer, começa a matar os seus próprios amigos, foge da luta. É horrível. Além de você ter que se preocupar com a escuridão do jogo, você tem que estar sempre na luz, de preferência. Se você tiver muito tempo na fase, você tem que fazer a pausa do descanso e se alimentar. Aí isso é outra desgraceira, cara. Porque, pelo menos eu, na minha jogatina, eu quase nunca tinha suprimento pra todo mundo. Aí um ficava com fome, aí o outro ficava depressivo. Aí, meu amigo, a aventura desandava pão ali não mesmo. Passa depressão não, viu? Pão passa fome, pô. Não, mas o boneco fica puto, depressivo. Vem a fome com outras coisas. Eu ficaria revoltado nesse jogo aí, se eu fosse um personagem. O cara vai pra uma masmorra, meio monte de coisa pra lhe matar. Aí vem um cara, vamos fazer a pausa aqui pra se alimentar. Aí dá um pão, velho. Meu amigo, dê um crack, pelo menos. Me deu um antibiótico, eu tô morrendo aqui. Acabou, não quero jantar não, eu quero um diazepam, vocês têm aí. Tem não, pô, agora fodeu, bicho, agora eu fiquei triste. O jogo tem esse esquema de permadeath, que tipo assim, você monta a sua party bem direitinho, você pensa nos equipamentos, nas skills que cada um vai fazer durante a batalha, que é batalha de turno, né? E, cara, se você perde um personagem, você perdeu ele pra sempre. Então, todo o teu investimento naquele personagem, o que você tinha colocado de esforço, achando que ele ia seguir com a tua área até o final, acabou e você precisa reconfigurar todo o seu time, sabe? Então... E é fácil morrer, viu? Bem facinho de perder um personagem, é bem molinho. Exatamente. Eu acho que é até necessário que você perca alguns personagens no começo, que é pra você entender que não dá pra tu investir tudo em personagem só, sabe? Esse jogo aí, pra mim, é um topo da minha lista de frustração aí. Desses jogos modernos, né? Galera, falando aí de jogo miseravelmente
difícil, a gente volta pra uma época, vou dar uma puxada mais pra trás aqui, pra também não ficar só nos games modernos e não ficar, sei lá, tão óbvio, que é falando do Ghosts and Ghosts, cara, que, assim, nessa época, né, na época da limitação de hardware monstruosa que a galera tinha, você tem que fazer um jogo render. E como é que você vai fazer um jogo 8 bits que cabe basicamente em centenas de kilobytes, render horas de gameplay? Fazendo ele desgraçadamente difícil, como é o caso do Ghosts and Ghosts, cara. Você morre na porra do jogo, você volta pro começo do game. E outra, pra zerar ele, não é basta zerar uma vez, tem que zerar duas. Você chega lá, aí quando você faz toda a desgraça que... Peraí, tem um detalhe. A única arma que presta na porra do jogo é a adaga. E você é obrigado, em uma determinada parte lá que você tem que subir em escada, a pegar outra arma, que é uma porcaria. Ou seja, você sobe, aí você se mata, faz uma parada lá, volta pra poder pegar a adaga, faz de novo a sequência do que você perdeu, porque não tem save, obviamente. Aí vai pro... E ele é cheio de tricks, assim, pra você não triggerar alguns inimigos, porque senão você não consegue passar da parte. Ele é difícil, aí reside a diferença entre ele e um Dark Souls. Mas ele é difícil por ser difícil. Não tem aquele ciclo completo entre você tem aqui uma dificuldade linear, a dificuldade tem um pico, aí você supera a dificuldade e depois vem a recompensa. Ele não tem, ele vem a dificuldade zona monstro aqui e no final tem só o negão na picona. Esse que tu tá falando, então, Eduardo, é o Super Ghosts and Ghosts do Super Nintendo, né? Isso. Não, na verdade, eu tava me referindo ao primeirão, né? Esse jogo aí, cara, eu não tive muita experiência com o do Super Nintendo. Quer dizer, joguei um pouco, mas não pra valer, e o do Nintendo eu nunca nem vi. Mas eu joguei o do PSP. Foi tu que me vendeu, Átila, do PSP? Não, né? Não foi não. Então eu comprei esse daí. Cara, é muito, muito difícil o jogo. Eu acho que eu não passei nem da segunda fase. A primeira fase foi um suor pra passar, horrível. Aí a segunda, meu irmão, sem condições. É muito complicado aquele jogo, é impressionante. Porque eu acho que um dos fatores é porque quando você pula... O boneco ele tem um botão de ataque e de pular, né? Quando você pula, você não consegue ajustar a trajetória do seu pulo no ar. Como geralmente os personagens... Você só consegue ajustar entre o primeiro e o segundo pulo. Mas depois que você fez o pulo, você não consegue mudar a direção. Pois é, aí se você se arrepender, ou então acontecer alguma coisa na sua frente, valeu. Boa sorte na próxima. Você não consegue... Não é como o Mega Man, que você pula, você tem a trajetória, você consegue ajustar ele no ar um pouco. Você cai se abraçando com o mob. Meu amigo, E aí, tu falou de Mega Man, Bruno, é interessante que o criador do Super Ghosts and Ghosts, pelo menos, ele é a mesma pessoa que teve por trás de Mega Man, né? Ah, é? O Tokuro, né? É. Os Mega Mans do Nintendo também eram bem complicados. O 1 principalmente era bem injusto. O 2 melhorou um pouco, mas era conhecido por ser um dos mais difíceis. Também entra a parte da limitação do hardware da época, né? A galera não conseguia fazer save, não tinha pensado ou não colocou em desenvolvimento a questão dos passwords. Então era um jogo pequeno, que se for considerar os padrões. O jogo tinha 5 fases e 1 boss. E quantas pessoas jogaram isso aí e nunca viram a terceira fase? Nunca. Eu era um jogo ali que eu jogava ele algumas vezes por semana porque eu não conseguia administrar a raiva que eu ficava. Era demais, era frustração. Eu joguei ele no Super Nintendo, no emulador no PC, no PSP e sempre a frustração é a mesma, porque o jogo é muito difícil. E porque a galera que vai fazendo essas novas versões dele decidiu que não implementaria melhorias que o tempo permitiu. O jogo continua sempre colocando em prática uma dificuldade que é dada não só pelo jogo, não só pelos elementos do jogo, pelos inimigos, mas pela limitação do hardware. Não salvar, não ter checkpoint numa fase, e você passou, tá na segunda fase, morreu, tchau, campeão. Fudeu. Valeu. Acabou. E isso aí acho que fazia parte da política dos fliperamas, né? Que ele não era feito. O jogo não era feito pra zerar. Até muitos jogos de fliperama não tinha zeramento. Era um jogo que era feito pra você fazer. De você gastar ficha e de você pontuar muito e gerar competição com seus amigos. Ó, meu irmão, pontuei tanto, cheguei no meio da segunda fase, passei da segunda fase. E aí a galera ir lá e gastar rios de dinheiro pra chegar lá junto de vocês e dizer assim, agora cheguei. Aí o cara vai voltar e ir pra lá competir de novo. E isso, acho que isso era um marco, né, desse tempo do fliperama, dos Ataris, que era jogo com a dificuldade excessiva e jogo sem fim. Apesar do Super Ghosts and Ghosts ter fim, mas eu não conheço ninguém, pessoalmente,
que zerou. Não, cara, é só pra constar. O Super Ghosts and Ghosts, ele pra você pegar no Super Ghosts and Ghosts o final verdadeiro, você tem que zerar o jogo 2 vezes. Então o jogo já é difícil. E ele pede que pra você ver o final verdadeiro, você tem que voltar, que é pra pegar um item no começo do jogo, que é um bracelete. Aí você enfrenta o boss final, mata ele e vê o final verdadeiro. Agora, cara, sendo bem sincero, eu joguei esse jogo na época do Super Nintendo. Eu nunca zerei esse jogo. O último boss já diz, é o Lúcifer. Não é pra ser derrotado, não. Tá lá. Ah, é verdade. Tem 3 coisas nesse jogo que pra mim são o que torna ele difícil. O Super Ghosts and Ghosts foi o que eu mais joguei, né? Primeiro, tem isso aí que o Bruno falou, sabe? A dificuldade de você controlar o pulo, às vezes é muito chato, porque você exerce, você dá o primeiro pulo, só que aparece um inimigo vindo como ele é side-scroller, vem um inimigo do final da tela, você não estava planejando, às vezes você não consegue remanejar rápido o suficiente e acaba morrendo. Ou então o chão cede, que é o mais normal. Isso. E a outra coisa, a segunda coisa é que, cara, o respawn de inimigos nesse jogo é ridículo. Tipo assim, às vezes vale muito mais a pena tu ignorar um inimigo e passar direto do que você ir atrás de matar cada um, porque não adianta, não é uma quantidade limitada de inimigos, sempre vai ficar vindo mais. E a terceira, que como falou logo atrás aí da minha fala sobre a limitação de rádio, é que no Super Nintendo esse jogo tinha uns slowdowns, bicho, que é o ridículo. Tinha horas que faltava parar, então era quase um slideshow no PowerPoint que você tinha que ver acontecendo isso na frente, sabe? Então era um jogo, tipo assim, era muito difícil por natureza e ainda tinha essas limitações, né, do Super Nintendo. Já tava emulando o Dark Souls no Xbox One, né? Não, é isso? Não tava tão ruim assim, não. Eu tive acesso a esse jogo na minha infância, eu tinha um Master System. O Master System, por si só, já não era bacana. E aquele controle dele era horrível. Jogar esse jogo a primeira vez, eu fiquei louco. Meu Deus, é um jogo medieval, vai ser uma coisa linda. Não durei 2 minutos no jogo e morri. Tudo no jogo... eu joguei certo. Tudo no jogo é feito pra sacanear com o jogador. Primeiro que, o que é o seu life? Você tem uma armadura, levou uma porrada, você tá correndo de cueca no meio de uma penca de zumbi. É mesmo, jogando faca e lança no faca. Agora eu faço a pergunta: Batman, de onde você tá tirando essas facas e lança? Tá muito engraçadinho, velho. E, bicho, não importa. E não importa qual armadura que tu tá, né? Tipo assim, você pega 3 upgrades no jogo. Armadura brilhando, se você leva uma porrada, você volta pro começo e fica só de cueca mesmo. Te vira. Vixe, doido. Ah, porque tem o peitoral e o capacete, ou como? Não lembro agora como são os upgrades. Não, tem a primeira armadura, capacete, cueca. E passa um vento e arranca tudo. A primeira armadura que tu usa, a armadura inicial, é uma armadura comum. Você leva o hit e fica nulo. A segunda armadura, ela favorece só as armas. As tuas armas ficam mais fortes, que é a armadura de bronze. Aí a terceira é a dourada. Essa armadura dourada, tu consegue concentrar o poder do teu golpe pra ficar mais forte. E soltar, né? E ele vem com escudo também. Esse escudo te protege de um projétil só. E aí o último upgrade é um escudo melhor, que esse escudo ele te protege de 3 golpes. Mas tirando o lance do escudo, que só te protege de projétil, se você levar um dano direto, você perde a armadura independente de qualquer uma que seja. Ao invés de regredir, perdeu tudo. É tudo. É isso mesmo. Imediatamente. É foda. Eu acho que o Ghosts and Ghosts tem muito a cara da era dos 16, não só dos 16, né, dos 8 bits e dos 16 bits. Os jogos difíceis, você tinha que necessariamente decorar o jogo do começo ao fim para poder conseguir finalizar, certo? Sobre esse ponto de que eu não conheço ninguém que finalizou esse jogo, eu conheço um que finalizou a versão do Master, que é meu irmão. Meu irmão finalizou e eu assisti ele finalizando. Só que ele também, tempos depois, jogou a versão do Super Nintendo. Ele disse que a versão do Master era mais fácil. Eu não sei exatamente o porquê, mas ele conseguiu finalizar. Eu lembro exatamente você chegando na porta do último boss e tendo que retornar para poder pegar uma arma especial, que era como se fosse tipo uma bola de energia, uma coisa assim do tipo.
para poder finalizar. E a versão acho que a mais recente que saiu desse jogo, que é a do PSP, que foi citada pelo Bruno, ela tem 3 níveis de dificuldade. Tem o modo Practice, né, que é bem fácil mesmo. Tem a normal, que tem você morre e tem alguns checkpoints, certo? E o modo difícil, que é o modo clássico. Morreu, vai pro começo da fase. Eu acho que esse jogo, particularmente, eu já tentei jogar algumas vezes, mas eu me sinto frustrado. Eu não consigo avançar muito. Então eu não acho o jogo justo e não avancei muito, não. Mas é importante citá-lo em qualquer lista de jogos difíceis, porque realmente esse jogo tem o toque do humor, tem o toque da dificuldade, mas eu acho um pouco desonesto o jogo. Talvez fosse algo dessa época mesmo. Alguns jogos dessa época, eles não eram realmente justos. Eles eram difíceis. Você tinha que pegar aquele padrão para conseguir superar. Mas o jogo, ele tinha artimanhas para piorar a sua situação. No Ghosts and Ghosts, tem cenas se você tá andando aqui normal, surge um inimigo a 2 quadros da sua frente, por exemplo. Dá tempo só de você apertar para trás e tentar escapar, mas grande maioria das vezes ele faz como você perder sua armadura, quase que obrigatoriamente, para você seguir em frente. Era ridículo isso, e não era algo só desse jogo. Vários jogos tinham essa pegada naquela época. E falando de Ghosts and Ghosts, é interessante a gente lembrar também do Demon's Crest, né, que é um jogo, inclusive, que eu diria que, pelo menos aqui no Brasil, é um jogo que não ficou muito conhecido na época. Eu acho que ele ficou talvez um pouco na sombra do Ghosts and Ghosts, que era muito famoso aqui porque o Master System aqui no Brasil foi muito famoso, foi muito popular. Mas o Demon's Crest é um jogo do mesmo universo, né? O protagonista, que é o demôniozinho vermelho, o Firebrand, ele é um inimigo no Ghosts and Ghosts, né? Eles fizeram um jogo dele. Eu, particularmente, eu acho que o Demon's Crest ele tem um gameplay muito mais interessante e até mais justo. Ele também é muito difícil, mas ele não usa esses recursos que eu acho um pouco mais bobos, assim, do Ghosts and Ghosts, que é tipo assim, tem um respawn infinito, tem uns pulos que você não consegue controlar, enfim. O Demon's Crest, ele tem uma progressão muito massa do jogo, porque você vai passando de uma fase para outra e você pega sempre os crashes, né, que permite que você tenha uma transformação diferente pro seu demônio. E aí, com essa transformação diferente, você consegue explorar as fases pelas quais você está passando de maneiras diferentes. Muitas vezes você tem que voltar para alcançar certas partes que antes você não conseguia. E eu, particularmente, exploração, para mim, no jogo é importantíssimo. E ele tem, entre uma fase e outra, quando você sai de uma cidade e vai para outra, você pode controlar o seu boneco para ir aonde você quiser que ele queira. Ele não precisa ir necessariamente do ponto A para o ponto B. Quando você termina a primeira fase, por exemplo, você tem a opção de ir para a cidade para conversar com os NPCs, para pegar um pouco do background, ou você pode ir direto para a segunda fase já para, enfim, combater os inimigos. Mas o gameplay dele eu acho muito mais refinado do que o Super Ghosts and Ghosts. Eu acho ele um jogo bem mais interessante e ele não é tão famoso quanto o Super Ghosts and Ghosts foi. Ele é do Super Nintendo também, esse game, só lembrando. E tem uma qualidade muito boa. Desde a variedade do gameplay desse jogo é tão legal, porque vai de minigames até essa questão da exploração, de acesso às novas áreas. Cada transformação você consegue quebrar uma parede, ou você pega o inimigo que consegue nivelar o voo dele para poder subir mais e acessar uma zona que estava escondida. É muito legal esse jogo, muito bom mesmo. A questão da renovação do gameplay foi uma experiência única para mim nessa época, que eu jogava em locadora esse jogo. Eu não tinha Super Nintendo, nunca tive Super Nintendo, na verdade. E eu enlouqueci. Eu não tinha tido contato com Metroid, nem com Castlevania, que eram jogos que introduziram essa questão de backtracking, exploração mesmo de cenário. E o primeiro jogo que eu vi nesse estilo foi o Demon's Crest, que quando eu joguei foi a versão que o nome era Demon's Blazon. Totalmente aleatória essas mudanças de nome dependendo do país. Quando eu comecei a jogar, achei o gameplay fantástico, a questão da evolução, peguei a transformação, tudo ali era algo muito novo para mim, só que ao mesmo tempo que o jogo mandava essa novidade para você, ele ia subindo o nível da dificuldade. Ele ia mostrando para você, olha, não é porque você pegou isso que vai facilitar. O jogo vai botar outras barreiras para você. E a progressão do jogo
apesar dela ser mais equilibrada do que era no Ghosts and Ghosts, ele era muito difícil. Eu lembro que para fazer o final verdadeiro desse jogo, que você tinha que pegar todos os crashes e fazer todas as fases que tinha, ele era horrível de você chegar lá. Era muita dificuldade. E o último boss desse jogo é uma coisa de enlouquecer. Você tem que usar praticamente todas as suas transformações. E, cara, o jogo merece tanto estar nesse podcast de jogos difíceis que ele é um jogo do Super Nintendo que já começa numa boss fight. A primeira cena do jogo é você lutando contra um dragão. Dragão zumbi. Dragão zumbi. Você já é jogado de cara mesmo, te vira. É isso. Tu tem que passar por esse aqui, que é pra você entender que o jogo vai ser desse jeito. Ele já te dá um tapa na cara e fala, meu irmão, é isso aí. Até hoje eu considero ele um dos melhores jogos da Capcom. Pouco conhecido, mas é muito refinado. Quem não jogou, deveria jogar. Galera, eu quero puxar aqui um game que talvez tenha acabado com algumas amizades. Eu já dei um burro em meu irmão por causa dele, que foi o Battletoads. Esse aí, cara, que foi o game que eu acho que foi o primeiro game que eu joguei que tem Friend Fire. Você pode bater no amiguinho e assim, ele faz toda a animação quando leva a porrada do amigo como se fosse inimigo, né? Ele leva o dano, ele faz a animação e tal, até é chato, cara. Puta que pariu. E o nível de dificuldade, cara, aquela moléstia daquela fase da moto, cara, é de você chorar. Porque não tem... Saudosa. Não, com certeza. Mas agora sim, vale uma ressalva aqui pra a solução que eles acharam pra tela ser pequena, que é do obstáculo ficar piscando na frente antes de aparecer. Isso era bem da hora. Eu ficava, puta, bicho, que solução massa, cara, que eu gostei. Foi um dos jogos que fez um professor meu da faculdade, na época, fazer sentido. Um dia o professor chegou na sala e disse: cara, se você tem uma moto, você vai cair, você só não sabe o dia. Pronto. Battletoads pra mim era isso. Você pegou a moto, você sabe que vai morrer, você só não sabe quando, mas vai morrer ali. Era horrível. É o Turbo Túnel, né? Isso. Que coisa horrível. Chegava o obstáculo, você via que o obstáculo estava vindo ali, ficava piscando e você ainda acertava ele. Nunca entendi como era que era tão ruim ou o jogo era tão desprezível àquele ponto. E a questão do Friendly Fire, aquilo dali era um destruidor não é nem de amizade, é de família. Aquilo dali é pra acabar com qualquer coisa. Se você tem uma namorada, não jogue Battletoads com ela. Vai terminar a relação. O Turbo Túnel, tipo assim, ele requer um nível de execução alto, pra aquela época, né, pelo menos, porque primeiro você tem que decorar qual a ordem dos obstáculos, dá pra decorar, não é impossível, mas você tem que executar bem direitinho também, porque, tipo assim, meio segundo que você deixa de puxar pra um lado, meu amigo, quando você tem que fazer um salto longo de uma parte da pista pra outra, e você deixa pra saltar no último minuto, aquela fase ali, ela virou sinônimo de fase escrota, fase difícil, né? E Battletoads é desse jeito. E outra coisa, só uma curiosidade. E quem jogou o Battletoads no Master System tinha um nível de dificuldade a mais, né? Porque o jogo ele foi lançado por Super Nintendo. Só que eu não sei se enfim, pouca gente sabe, mas o jogo ele tinha uma versão que ia sair na Europa, né? Eles estavam fazendo um porte. Só que aí eles começaram a fazer o porte pra Europa, acabaram que decidiram por não lançar. Aí o que é que a Tectoy, né? A nossa Tectoy brasileira fez? Não, manda que a gente lança do jeito que tiver. Aí a Tectoy lançou o jogo. Master System, macho, o jogo era cheio de bug, cheio. Tinha fase do jogo que não tinha nem música, pra tu ter ideia. Caralho! E o Turbo Túnel, o Turbo Túnel do Battletoads no Master System que a Tectoy fez, tinha obstáculo invisível, bicho. Olha a sacanagem. Cara, não basta na velocidade. Incrível, cara. Então, a Lady Murphy veio com força. Cara, se alguém tiver ouvindo esse podcast, essa pessoa tiver zerado Battletoads no Master System, meu amigo, olha, parabéns. Eu preciso de um quadro seu pra montar no meu quarto.
Você é um herói. A versão do Super Nintendo, além da fase da moto, ainda tinha uma fase que você ficava preso num caminho de ferro que você Sim. tinha que fazer o desenho do trilho todinho. Cara, aquilo também jogar com duas pessoas, porque se você colocar pro lado errado, você ir pro trilho e colocar pro lado contrário, você cai, dá game over. Imagine você fazendo isso com duas pessoas, bicho. Se uma acerta e a outra erra, você perde a vida. É muito difícil mexer esse jogo. Muito, 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 muito difícil. Vale lembrar também que o Battletoads acabou tendo um jogo especial, né? Que juntaram Battletoads com o Double Dragon. Os dois jogos, na verdade, eles uma foram merda, lançados praticamente na mesma época. Eles foram quase lançados juntos. Até a temática era muito Era parecida, beat'em up. assim, era um brawler, né? E, bicho, os dois muito difíceis. O Battletoads e Double Dragon era muito difícil também. Os dois tinham um nível, assim, muito elevado, sabe? E também com a mesma coisa, o mesmo problema de Friendly Fire, que, bicho, era muito engraçado quando você agarrava o seu parceiro sem querer. Tipo assim, tava batendo em algum que tava do teu lado direito, sem querer tu virava pro lado esquerdo e pegava, tipo, pelos cabelos do teu parceiro. Aí o cara, macho, me solta, macho, eu tô tentando, pelo amor de Deus, tá chegando gente inimiga aqui do lado direito, macho, me solta. Era uma putaria, era um caos, era uma loucura você jogar comigo. Eu lembro bem que, voltando à época do Master System, eu jogava Double Dragon com meu irmão e Double Dragon e Mortal Kombat fizeram a gente parar de jogar no Master System, porque nós literalmente quebramos os controles no meio. Era tanta raiva, que no Mortal Kombat eu joguei o controle no chão de tanta raiva e ele quebrou no meio. E jogando Double Dragon, eu agarrei o meu irmão e comecei a quebrar a cara do personagem dele com o joelho e tomo porrada. Ele ficou com tanta raiva que quebrou novamente o controle no meio. E nunca mais ninguém jogou depois Ele nunca disso. danificou o controle, né, jogando um jogo difícil. Que atire o primeiro DualShock. Contrariando a maioria desses jogos de nível de dificuldade acentuada que tiravam nossa paciência e que ficavam só em uma versão ou em uma aparição, tem o maldito que consegue ser difícil sempre em quantas versões se fizerem, né? Que é o Contra, que tem Contra 1, 2, 3, 5 mil e todos são ridiculamente difíceis. E acho que, eu não sei se eu posso estar enganado falando besteira, mas pra mim o termo Bullet Hell surgiu com Contra. Eu só vim saber o que era Bullet Hell com Contra porque eu assistindo vídeos, porque Contra era dos que me fazia surtar, assistindo vídeos da galera jogando, de como é que pode que você encontrou aquele canto ali, aquele amontoado de 6 pixels na tela onde não tá passando uma bala naquele exato momento. É um jogo que eu admiro a disciplina de quem joga Contra bem, porque é da infâmia. Utilizando o termo que Maisena suscitou lá no começo, esse é injusto. Esse aí não é como Dark Souls que é justo, não. Contra, pra mim, é injusto demais. O bicho, macho, você não morre nunca, cara. Você atira meia hora na porra do mob e ele não morre, cara. Bicho, é sério mesmo. Esse aí o desenvolvedor de Contra tá na minha lista das pessoas que precisam levar na sua. Do lado do... do lado se o escritório fosse aqui, eu já tinha... E fosse na época, eu ia lá quebrar em todo mundo lá dentro. Você não tem família, não? É seus filhos lá, puto. Pra você ver como o ódio da Konami já vem de longe, né? O pior é que você passa meia hora atirando no inimigo pra poder arrancar uma raspinha de life dele, basta chegar uma balinha de nada que ele atira e você antes, morre. Quando é uma bala, cruel, né? Contra. Que lembra bem que no mesmo. Contra 3 você vai correndo, dependendo do nível de dificuldade que tem, logo na primeira fase. Tá os inimigos, todo mundo atirando lá, passando tudo, você passa por um lixeiro, tem a porra de um cachorro comendo. Nossa, O cachorro vem correndo atrás de você e ele mata. Mata o cachorro espera você passar, bicho, que filho Pode pegar da de égua. costas, né? Você passa
Aí ele corre atrás de você, meu irmão. Vai se fuder, doido. Mas isso é desatenção sua, porque se você olhar, o cachorro de vez em quando olha pra tela e a cara do capiroto. Ele já olha pra tela dizendo, eu vou te comer. Passa por mim, desgraçado. Eu joguei Contra depois de ter jogado outros jogos ali da mesma época, como não tem nada a ver, mas Super Mario, você começa com a quantidade de vidas e você vai encontrando mais vidas durante o jogo. Contra, você começa com a quantidadezinha de vida ali que você, pelo nível de dificuldade, você diz assim, não, a cada inimigo que eu matar vai dropar um cogumelo verde. E não, camarada, não tem vidinha pra você aqui não, é só bala, é piqui, meu amigo, ruído na testa. Uma curiosidade interessante do Contra, a primeira versão dele foi onde surgiu também o Konami Code, clássico código da Konami que você faz e acontece de tudo. Se você fizesse ele no primeiro jogo do Contra, você ficava com 30 vidas e o Piqui não via tão ruído assim como o Alisson falou. Eu me lembro no tempo das locadoras aqui perto daqui de casa que todo mundo jogava, era sempre o cara que vinha botar o jogo, ele já botava o código da Konami com 30 vidas. Eu conheci Contra com 30 vidas e é assim, ainda era difícil. Ei, deixa eu fazer só uma aspa aqui. Eu lembrei, eu tinha uma fita do Mega Drive de Sonic que era com 40 vidas. Tinha um Mario junto. Você botava a bicho do videogame, ligava, tinha 40 vidas. Eu digo, rapaz, eu não sei o que aconteceu, mas... Ei, Dudu, não fala não, que isso daí pode entrar no podcast lá. Mas eu não botava código, juro por Deus, cara. Eu botava a fita do videogame, pá, 40 e caralho, doido. Até porque esse código nem existe. Pois é, o jogo tinha 40 vidas. Eu digo, como assim, cara? Eu não sei se foi um erro lá, porque o jogo é antigão, né? Comeu a placa no canto certo, não sei o que era o bomba pet do Sonic, pô. Eu acho que é mod, cara, naquela fita, né? Fita pirata, os caras ajeitaram lá e... Eu ficava olhando como é a fita e tem Sonic e Mario versus Mega Man. 40 vidas edition. Mas eu zerei o jogo e ele vai até o fim de boa, sabe assim, 40 vidas, né? Vai mais de boa do que os outros, pô. Que só tem 3 normalmente. Contra, ele é um jogo interessante porque ele sempre foi feito para ser difícil. E ao mesmo tempo, ele era um jogo que, desde a sua primeira versão, já era muito diversificado. Você tem que o jogo normal, ele se dá como um side-scroller de tiro mesmo. Inimigo aparecendo até do bojo. Se você passar por um bojo, vai surgir um inimigo dali. Você ia no tiroteio logo, pegando upgrades, várias armas, a dificuldade altíssima. Quando você passava da fase, mudava totalmente a câmera, ficava tipo 3D. Era uma imagem de cima, né? Mode 7. O Mode 7 já foi no Contra 3, que é do Super Nintendo. No primeiro, ele tentava fazer uma simulação de um 3D. Você via pelas costas do personagem e o cenário com uma profundidade. Só fingimento, mas... é pra diversificar. O Contra, ele teve essa primeira versão do Nintendinho e arcade. Houve o Contra 2, que na verdade não se chama Contra 2, era Super C, o nome dele. Horrível. Péssimo. Isso daí nem pra filme pornô escapava esse nome. E o jogo continuava na mesma pegada, mas já tinha alterado um pouco essa questão das fases meio 3D, meio esquisito. E chegou o ápice que eu acho que foi a série, ou melhor, o primeiro ponto realmente alto da série Contra, que foi o Contra 3, do Super Nintendo. Que foi o primeiro da série onde você poderia pegar 2 armas. Caso você morresse, só perdia uma dessas armas. Poderia atirar simultâneo com elas, que fazia a tela ficar um inferno. Essa parte de atirar com 2 armas ao mesmo tempo, eu nunca tive NES. Eu vim ter agora já mais velho. Então, é porque minha infância todinha foi com Tectoy e Sega. Mas quando meu irmão comprou um Super Nintendo e alugou a fita do Contra, que é essa versão que você consegue pegar 2 armas ao mesmo tempo, que aí eu descobri a mágica de segurar o L e o R pra poder ficar atirando desse jeito. Bom, o jogo fica fácil demais.
fácil uma porra. O jogo era difícil demais, cara. Muito, muito, muito difícil, cara. Eu tentei avançar nesse contra jogando de 2, não consegui. Tentei avançar jogando sozinho, não conseguia também. Até que desisti. Anos depois acabou saindo uma versão pro PS2, que é o Shattered Soldier, que é muito bonito pra época, era bem desafiador, decorei a primeira fase todinha, passei, quando chegava na segunda, perdia todas as vidas logo de cara, porque tinha uma sequência lá que tinha umas bombas e eu não conseguia escapar e acabei desistindo também do jogo. Apesar da diversão inicial de todo o jogo contra, mas ainda assim a dificuldade surreal dessa série é o ponto-chave. O Hard Corps, que é o Contra, spin-off de Contra. O do Mega Drive. Mega Drive não tô me referindo ao do PlayStation 3, da Arc System Works. Sim, aí é o Hard Corps Uprising. Esse é o único Contra que eu tive um contato muito grande. Eu lembro que eu zerei ele várias vezes. Assim, ele é um jogo difícil, mas a partir do momento que você decora as fases, ele se torna um jogo mais razoável. Como ele é em dificuldade em relação aos antigos, pra quem jogou os antigos. E eu esse joguei também. praticamente todos da série, e assim, o Uprising ele mantém o nível alto de dificuldade, mas ele tem algo mais que honesto, falta. né? Tem algo que falta ainda. Eu não sei bem definir o que é. Bad design. Não é forma nenhuma. Não é tem uma coisa desse Uprising que eu acho muito bacana, que foi a introdução dos personagens correndo mesmo. Tem personagem de melee, né? Personagem. É muito massa esse jogo. Também é da Arc System, né? Baba-ovo aqui agora. O contra é praticamente isso. A gente tem duas armas, a gente pode ter duas armas simultâneas e ficar alternando entre elas, né? A gente pode atirar com as duas ao mesmo tempo quando a gente dá aquele pulo circular, dá vários tiros ao redor do personagem. Mas, tipo assim, o arma que ficou mais famosa com Contra foi o Spread Shot, né? Aquelas bolinhas vermelhas. Dá 3 tirinhos, né? Isso, porque, tipo assim, cobre uma parte grande da tela, então a chance de você eliminar os inimigos é maior. Acho que praticamente todo mundo que joga Contra, joga sério, uma das armas que você precisa ter em reserva é pelo menos o Spread Shot. Virou, tipo, meio que a marca da franquia Contra, essa arma, né? E aquela fasezinha que você tinha, na verdade eu acho que eram duas fases só que tinha nesse estilo ao longo do Contra 3, que era a visão de cima, como você tava falando. Você passa da primeira pra segunda, a primeira é totalmente side-scroll e a segunda, o gameplay, não só os gráficos, mas o gameplay muda muito, porque de uma fase que era side-scrolling, você só precisa andar pra direita e matar os inimigos, recuar de vez em quando, pra uma vista que é de cima e você precisa ficar usando o L e o R pra ficar rotacionando o teu personagem, é uma mudança muito drástica, sabe? Então você tem que dominar esses dois gameplays diferentes, sabe? Pra zerar o jogo. Então é um nível de dificuldade a mais. E vale lembrar que não é que nem hoje em dia que, meu Deus, como eu pulo? Aí aparece um vídeo para pular, aperte B. Sim. E se não apertar B, o jogo vai pular automático para você. Depende dessa mesma fonte, cara, de side-scroller, de shoot'em ups, do estilo Contra. Me veio na cabeça o Metal Slug, que é o sugador de ficha do fliperama, esse daí, meu amigo. É feito pra você morrer mesmo e pedir outra ficha pro vendedor voado, porque só tem 10 segundos pra você colocar outra. E é um jogo de qualidade, ele é um decoreba, você vai morrer, tudo bem, mas você, quando masterizar o game, dá pra zerar. Mas ele é bem complicado. E é um jogo bonito. É um jogo bonito. Graficamente, as animações dele eram até hoje são referências. Envelheceu bem demais. É impressionante. Isso daí, meu amigo. Tanto é que se você pedir pra alguém fazer um jogo desse estilo hoje em dia, sai caro. O pessoal não faz porque é caro. Prefere fazer usando polígono tradicional, 3D e tal, porque é realmente um serviço braçal. O cara fazer o sprite daquela forma hoje em dia é inviável. Eu, particularmente, lembro de ter jogado muito no arcade que tinha no aeroporto de Fortaleza. Que, tipo assim, meu pai gostava de ir no aeroporto de vez em quando, porque tinha uma livraria legal lá, e ele levava a gente lá. E tinha um arcade lá que eu acho que, não sei, nesse arcade eu devo ter depositado a maior parte das minhas fichas na minha vida, porque eu jogava muito Metal Slug lá, e inclusive aquelas pequenas vitórias que ninguém viu, só tá na tua cabeça. Eu lembro que teve uma vez já adulto, já crescido, já devia ter, sei lá, 18, 19 anos. E eu não lembro quem eu fui receber no aeroporto, mas eu fui com os amigos meus.
E a gente resolveu jogar o Metal Slug. Pelo fato de eu já ter jogado, já tinha alguma familiaridade com a série, eu fui jogar nesse mesmo arcade que eu costumava jogar, eu joguei com esses meus amigos, e tipo assim, eu não consegui zerar o jogo, porque é muito difícil você zerar se você não tiver uma grande quantidade de ficha. Mas eu lembro que, tipo assim, caralho, eu joguei bem nesse dia e falei, caralho, meu irmão, tá aí, eu me garanto. Foi tipo assim, foi aquelas vitórias que somente você sabe? Eu lembro desse dia como se fosse, sabe, uma memória tão bonita. Na minha cabeça por isso que eu tô feliz pelos consoles hoje em dia que grava e tem como você mostrar pros outros. Cara, como desenhista e como eu tô dando essa ideia louca agora de desenvolver um jogo, falaram sobre a questão dos pixels, a pixel art do Metal Slug. Não só o Metal Slug, praticamente tudo que a SNK fazia naquela época era uma obra de arte ambulante. É muito difícil reproduzir aquilo que eles fizeram. O Metal Slug em si, todo personagem tem trocentas animações diferentes. O cenário praticamente inteiro você conseguia quebrar. Interagia com os carros, com caixa que estava no chão. Tudo era animado. Você fazer um jogo daquele jeito, hoje em dia... Porque naquela época, pelo menos, você ainda tinha a vantagem de ser um jogo de resolução baixa. Mas para desenvolver um jogo naquele esquema hoje em dia, é muito caro. Pouquíssimos jogos têm essa qualidade que é manter o personagem e o cenário conversando bem ali com a mesma qualidade, se tratando de pixel art, né? Porque hoje, por exemplo, muitos desses jogos que ainda exploram esse tipo de coisa, o cenário acaba ficando muito destoa demais do personagem. O personagem usa um tipo de arte, um nível de detalhe, e ou o cenário tá abaixo ou tá muito acima. Então, Metal Slug é onde o cenário e o personagem, pra mim, conversam melhor. E pra falar da dificuldade, é de 25 fichas pra frente. Pro noob aqui, meu amigo, é 25 fichas pra frente, no mínimo. Esse aí eu joguei muito em locador, jogava com meu primo, era massa, cara, me diverti bastante. Mas aí já era mais fácil, não precisava de ficha. Enriqueceu o Manel, foi? Foi. Ele trocou aquele carro que ele anda, foi eu que paguei, bicho. Cara, e sem contar que a história do jogo é uma galhofa, né? Não, tipo assim, tu começa a jogar, o inimigo do jogo é uma coisa, tipo assim, é um general. Aí do general passa para alienígenas, os alienígenas raptam o general, aí depois aparece zumbi. Então, além dele ser um jogo muito bonito, é um jogo divertido, sabe? Aquele grito que os soldados davam quando morriam era uma comédia. Dava um grito bem feminino, sabe? E quando você comia demais, quando você pegava comida demais no jogo, você ficava gordão, mudava a sua bala, mudava a tua mobilidade. Você virava zumbi também, e era deles, bom, né? era bom. Você dava virar zumbi. Porque você dava uma rajada zona de vômito. Foda-se a lógica. Quando você fica gordo, tinha uma coisa que eu ria demais. Que você tem um melee quando os inimigos chegam muito próximo de você. Quando você tava gordo, ou era o garfo, ou então ele arrancava o cinto e dava uma chibatada no cara. Era horrível. Que merda. Muito galhofa. A gente vai agora entrar no bloco de menções honrosas, que a gente vai falar rapidamente, poucas frases de alguns jogos aí, que eu vou começar aqui com I Wanna Be The Guy, que é uma maravilha da filha da putagem, né? Que é um jogo free to play, feito por fãs, tal, não sei de que, acho que masoquismo, que basicamente a dificuldade é à toa, né? Você tem que decorar por tentativa e erro diversas partes e para passar de um quadro da fase. É bem filha da puta o jogo. Joguem, faz bem. Botem suas mães pra jogar. O saco na sua cara, né? Exatamente. Você morre na seleção de fase, que é o certo. You died. Cara, como assim morrer na seleção de fase? Foi. Bem-vindo a Wanna Be The Guy, The Movie, The Game. Cara, você tá 3 jogos que marcaram muito minha infância. Kid Chameleon, que eu já citei no podcast anterior. Pra mim, esse jogo ainda tá na lista dos que eu vou tentar finalizar.
ainda. Batman e Robin, do Mega Drive. Eu não sei se chegou a sair pro Super Nintendo, mas é um inferno de difícil, cara. Chega a ser ainda mais cruel que Contra, certo? E um jogo extremamente divertido e marcante nos 16 bits, mas que é bem complicado e bem difícil, que é o Sunset Riders. É muito difícil, cara, mas é muito bom. Muito bom, muito divertido. Vale muito a pena você jogar co-op. Recomendo, mesmo sendo difícil, você vai chegar um momentozinho que você vai se acostumar com o jogo, vai entrar no clima do gameplay e vai curtir bastante. Vale muito a pena, muito a pena mesmo. Teve até uma música, não foi, pra esse jogo aí? Aquela do Cowboy Viado? Como? Meu filho Que da é isso, puta, cara? meu. O nome do cara já era esquisito. Cormano. É legal, Ai, meu Deus. Mas ele tinha uma escopeta, viu? Em defesa de Cormano, ele atirava muito. Mano, bicho, olha o nome do filho. Cormano, wild. Minha menção honrosa aqui que eu tenho em mente, cara, que tá fresco na minha cabeça, é o Mega Man X6, que eu tô jogando agora, tá em jogo ceboso, cara. Mas ele é difícil porque o level design é muito ruim. Você vê que eu acho que foi falta de tempo dos caras. Capcom deve ter dito, ei, faz esse jogo aqui em 2 semanas aí, só pra vender uns trocadinhos. Cara, a câmera do jogo tem fases que a câmera ela não mostra o que tá abaixo de você. Por exemplo, tem uma parte que você tem que pular, só que é cheio de espinho embaixo. Mas a câmera do jogo não vai mostrar o que tem embaixo. De jeito nenhum. Você tem que pular na sorte e rezar que você cai na plataforma certa. Entre outros. Bad design. Entre outros absurdos, né? Que não vale a pena mencionar. Que eu tenho na minha cabeça, cara, os Ninjas Gaiden, eu lembro que o reboot, né, que teve pra Xbox e até pra PlayStation 1, foi um jogo que me marcou em termos de dificuldade, porque nessa época eu jogava muito Devil May Cry e você não bloqueia nesse jogo, pelo menos não muito, né? É mais esquiva, tá? O Ninja Gaiden não, você tem que bloquear. Se você não bloquear, meu amigo, e esperar a sua vez de atacar, você tá condenado. Não é button mash. Merece ser citado com certeza, porque não só os primeiros, como os mais recentes, eles mantêm uma crescente de dificuldade. Os Ninja Gaiden anteriores, os primeiros do Nintendinho, bicho, eles são ridiculamente difíceis. São muito difíceis. Sofrem também do mesmo mal lá do Super Ghost, do lance do pulo. Tipo assim, você leva um dano. Tem respawn, né, de inimigo. Quando você leva um dano, o seu personagem é jogado pra trás. Então, se você estiver perto do abismo, você cai. E os bosses do jogo são bem difíceis também. Então, ele é um jogo muito, muito difícil. Ó, muitas vezes, agora que tu falou do knockback, faz com que você sinta que você nem tem barra de life, porque não adianta. Direto você vai bater no inimigo, assim, o cara tá numa plataforma que só cabe ele, e você tem que passar por lá. Pô, fudeu, Bahia, eu vou fazer como aqui, cara? Vou pedir aí pro senhor, por favor, o senhor pode fazer. Não fudeu, que você trisca no cara, leva um knockback assim, a la Magneto, e cai no buraco. Cara, e a combinação, Eduardo, de um jogo com knockback com inimigos aéreos é uma sacanagem sem tamanho. Tem uma águia, tem uma águiazinha no Ninja Gaiden do Nintendinho que, macho, pelo amor de Deus, aquilo ali não é de Deus, não, é ridículo. Você dá um pulo, quando você dá um salto, a águia vem, bate em ti, você dá um knockback, você cai lá embaixo. É uma sacanagem, sabe? Enfim, tem algumas coisas que eram muito injustas naquela época. A gente tem que reconhecer que tem jogos que eram difíceis, tem jogo que era filha da puta, né? Mas Ninja Gaiden era excelente, era muito bom. E ao passo da evolução, né, pra caracterizar essa injustiça, é você ser um ninja enfrentando bandidos de bazuca, né? Então, isso aí caracteriza a injustiça do jogo. E é porque isso aí é o aspecto mais fácil. O cara de bazuca, bom demais, venha mais. Em defesa desse ninja, vou lembrar do Rambo, que derrubou um helicóptero com a flecha. Então, tá tudo tranquilo. Tem uma biribinha na ponta da flecha. A evolução do Ninja Gaiden aí, esses 3D, tem um boss que é um tanque de guerra, cara. Não, e cara, os Ninja Gaiden recentes, das gerações mais recentes, a dificuldade Path of the Master Ninja, bicho,
você tem que masterizar o jogo. Você tem que realmente dominar o jogo 100%, porque é kunai explosiva sendo jogada em cima de você o tempo inteiro. E é inimigo que, tipo assim, ele bloqueia, você precisa esperar a guarda dele baixar num momento muito específico pra conseguir acertar ele. É muito difícil, é um jogo que no nível de dificuldade mais alto, talvez seja um dos jogos mais difíceis que existem, cara. E não satisfeito em ser difícil, ele quer que você jogue com o console de uma maneira diferente do que ele foi desenvolvido para ser jogado. Você que já jogou do 3DS, você não joga segurando o 3DS na posição normal, você tem que jogar com ele de lado. Livro, a tradução do livro, tipo um livrinho, que assim. Porra, velho! O console não foi feito para ser jogado daquele jeito. Então como é que você vai... Cara, eu joguei, achei maravilhoso. Jogaço. Joguei também, muito, joguei bastante, é bom. Mal, não consigo, nem olho pra ele, porque quem jogou na época jogou, quem não jogou, dançou. Esse Ninja Gaiden, aquele também conhecido como Destruidor de Telas, né? Você esfrega tanto lá, e tu inimigo, 300 milhões de raspada aqui, se parece você não que tá tiver uma película... Dançou. Cara, esse aí você tá esfregando a bateria no fundo do bicho assim, que ele fura. Essa história aqui eu não sei se deve ir pro podcast, não. Era o tempo das vacas magras. 3D, o DS desse tempo aí, o Mercado Livre era porra absurdo. Você ia comprar o produto, o frete era 10 vezes o valor do produto. Hoje tá quase chegando nesse patamar novo. O que era que minha solução? A tela do bicho é da exata largura do rolo de fita, de fita adesiva. O que era que eu fazia? Eu comprei um rolão daquele de fita adesiva mais grosso que tinha e ia cortando os pedaços e botando lá na tela. Quando foi na época de jogar Ninja Gaiden, eu usava cada playada, cada sentada que eu dava pra jogar Ninja Gaiden era um pedaço de fita, porque arranhava a fita que ficava cinza, de dificultar a visão. Vamos trocar aqui essa fita e botar outra. Hoje as películas não arranham com essa facilidade, mas a fita, não. Na minha infância, eu fiquei muito marcado pelos jogos de Mega Man, principalmente o X2 e o X3. Eu tive o contato com o Mega Man X após o X2, então acabou ficando mais marcado o X2 mesmo e o X3. Tanto que até hoje eu tenho um password do Mega Man X3. Diga, eu quero anotar aqui, que eu não tenho nele, não. 7357 5163 6462 7847. Dá certo, vai pra última fase. Anotei aqui. Pronto, de novo, Esse eu jogo é uma no meio que eu desgraça. perdi. Dá aqui. pra pedir pizza nesse telefone Escute aí? o podcast, tá muito bom, vai ter lá de novo, tá? Quero views. Fiquei muito marcado pelo Mega Man. Fiquei muito marcado por um joguinho que nem sei se alguém conhece aqui, que era Sparkster, o nome dele. Que eu sei qual é, o Sonic de armadura, né? É tipo uma raposinha de armadura. Com um foguete nas costas. Sim, tô ali. Eu sempre disse que aquilo era um gambá branco, é um gambá safado. Aquele jogo era bom, sim. O outro jogo que pra mim era o ápice da dificuldade na época, Super Turrican. Aquilo dali Isso era difícil, viu? era movido a mortes, ódio e dinheiro na mão do dono da locadora. Foi muito sofrimento, mas é um dos jogos de trilha sonora excelente e dificuldade na medida certa. Também é um que eu recomendo. Quem não jogou, jogue hoje em dia, que tá bacana. Cara, do que eu joguei, tanto antigos como recentes, e que me lembram muito pela dificuldade, eu acho que eu citaria Ikaruga, que é um jogo de nave, é um bullet hell, que, cara, na minha opinião, dos jogos de nave desse estilo, desse gênero, talvez seja o mais difícil, ou pelo menos está entre os mais difíceis. Que, nossa, se você pega uma tela desse jogo, você pesquisa aí um vídeo, uma imagem, você vai ver a quantidade de projéteis que tem ao mesmo tempo na tela. É tanto projétil que, tipo assim, o jogo tem um sistema que você tem que ficar alternando entre um campo de força da sua nave, preto e branco, né? Porque quando vem a bala preta, você consegue se defender dela usando o campo de força preto. Quando vem a branca, você alterna pra branca. Então, é um gameplay muito interessante que você tem que ficar prestando atenção na bala, no tipo de bala, você tem que causar o dano no inimigo, tem que ficar desviando. Então, cara, é muito, muito, muito difícil. Eu joguei ele na época do GameCube. Fora ele, eu acho que eu citaria também o Zombies Ate My Neighbors, do Super Nintendo, que era um jogo muito bom, que era da LucasArts na época.
inclusive. Um jogo, cara, bonito, graficamente, era um primor na época. Era um jogo muito bem feito, muito divertido, engraçado, que basicamente era uma visão aérea, você escolhia entre dois personagens e você tinha que resgatar os seus vizinhos durante um apocalipse zumbi, né? E não tinha só zumbi, aparecia também lobisomem, aparecia um monte de ícones de filmes de terror dos anos 60, 70, 80. E, cara, até hoje eu tenho vontade de baixar os SNES e jogar esse jogo emulado, porque ele é muito divertido. E por último eu citaria, cara, um jogo que eu acho que vale muito a pena a gente lembrar, porque ele é recente e, nossa, ele foi muito, muito bem recebido, que foi o Cuphead. Um jogo que saiu recentemente, é extremamente difícil. O jogo tem uma qualidade de animação que não se via há décadas, que é lindo. Mais precisamente da década de 30. Ele é inspirado no estilo Rubber Hose da Disney. E é um primor. Cada inimigo daquele jogo chega a ter na faixa de 1.500 quadros de animação. E se você pensar, Eduardo, na quantidade de pessoas que fizeram o jogo, é ridículo, porque era tipo assim, foram dois irmãos canadenses que conceberam o jogo, começaram a trabalhar nele, e aí eles obtiveram a ajuda de mais 3 pessoas depois, né, pra fazer tanto trilha sonora, como ajudar na animação, na programação, mas no total foi de 5 a 6 pessoas só, cara, pra fazer um jogo dessa qualidade. É incrível, os caras conseguiram fazer um milagre, assim, eles merecem todo o reconhecimento, porque é um jogo muito bonito e muito massa, mas, cara, é muito difícil, você tem que ter muita paciência pra jogar ele. Eu vi que um dos irmãos falando em entrevista que o responsável por 80% do atraso da entrega do game foram as animações. Eles poderiam fazer o jogo animado digitalmente, tá, mas preferiram fazer à mão pra ter toda essa pegada, todo o diferencial que é responsável por boa parte do reconhecimento do game, à mão mesmo, sabe? E isso atrasou o jogo em 80%. Eles poderiam ter feito, quer dizer, quase no dobro da velocidade de entrega o jogo uns 2, 3 anos antes, mas não. E eu louvo até isso, porque, não, como o Miyamoto diz, eu já citei anteriormente, não tem problema nenhum se o... Tá, na verdade tem problema se o game atrasar. Mas as pessoas vão esquecer do atraso e lembrar de quão bom o jogo é. Do contrário, as pessoas esquecem que o jogo foi antecipado, mas vão com certeza lembrar da merda que ele tá. Mas o Effect Andromeda, como Alisson mencionou, No Man's Sky, e os exemplos são infinitos. Que jogo triste. Falando no Cuphead, isso me lembrou aqueles jogos Bullet Hell, de shoot'em up de nave, muito famosos no Japão, em fliperama. Na linha Ikaruga, esses jogos assim, cara, é um inferno. Pra quem acha difícil desviar das balas do chefe do Cuphead, experimente jogar um autêntico Bullet Hell pra você ver a dor de cabeça que é esses jogos. É horrível, cara. Atualmente eu tô jogando Ghost Blade no PS4, que até acho que saiu também pro 360 esse jogo. Cara, muito difícil. É Bullet Hell ao pé da letra. De tá a fase, a tela cheia de bala e você ter que fazer o caminho milimétrico pra poder escapar delas. É difícil pra caramba, velho. Só morro. Acho que pra completar a primeira fase, acho que eu queimo os continue tudinho que tem. Desses Bullet Hell, para os consoles recentes, também tem o Cinemora, né? É um bom jogo. Salvo engano, é da mesma galera do Ikaruga. Cara, eu não sei, eu acho que eu não sei, mas eu joguei esse jogo. Ele é um jogo com gráfico diferente, né? Inclusive é um gráfico, um estilo diferente. Era difícil também, mas era muito legal, muito bacana. Como já tem muitos dos que eu gostava e que me marcaram, eu nem lembrava, e a galera falou aí, me levou, viajei aqui dos anos 90. Mas minha menção rosa, falei só 2. Uma nessa mesma pegada aí do Ikaruga, que foi pra mim, né? Eu não tive muita experiência com esses joguinhos de nave. Sonic Wings na versão do PS1. Infernal. Eita. Matador. De furar CD. De furar CD. Maravilhoso. Era muito massa o jogo, muito massa. Cara, eu jogava sempre com aquele personagem japonês que soltava aquele Kamehameha, aquele jatos. Bom demais. Maravilhoso. Sonic Wings. Eternas memórias de navinhas super poderosas. E só aproveitando o Sonic Wings, eu lembrei que no Super Nintendo eu jogava um jogo desse mesmo estilo, que o nome era STG, Strike Gunners. E eu lembro que era um dos jogos mais loucos. Bullet Hell também, voando bala de tudo que era do lado. E quando você chegava no último chefe, era um míssil passando lá, você no espaço com sua nave. Do nada um míssil abria e saía um macaco de dentro, e o último chefe era um macaco. Nunca entendi o
quê? Era cruel. Que merda. E o outro jogo, esse aí é particular. Acho que ele nem é tão difícil. Era eu que era retardado demais na época. Era o Tiny Toons Adventures, velho. Meu Deus. Um trem maldito que marcou, fez uma chaga no meu currículo. Nunca passei um trem para destruir o sonho de uma criança de continuar jogando os Tiny Toons. Passaram o trem no seu sonho. Passaram o trem. Que porra difícil, velho. Meu Deus. Desde 98 como não anda de trem, tá matando. Bom, galera, então esse aí, o apanhado foi esse, o geral. A gente tentou debater aqui os jogos que a gente julgou ser mais pertinentes e também os que a gente tem mais experiência, né? Porque não adianta a gente tá falando aqui de games que, não, eu sei que é difícil, mas que não jogou, então que jogou pouco. E puxando um pouquinho do que a gente conversou hoje, eu gostaria de expor aqui um game que eu particularmente achei que pegou tudo isso que a gente mencionou de ruim, como injustiça, knockbacks em plataformas que levam pra Death Trap, que você cai no buraco e já morre direto, que sua barra de life não vale nada, falta de progressão, não ter checkpoint, o jogo ser absurdamente difícil em momentos que são desnecessários, já que na sequência não vai ter nada, uma recompensa alta, ou não vai ter nada na real, que é o Shovel Knight, que na minha opinião ele sintetiza tudo isso que é ruim. Ele pega todos esses pontos negativos e transforma-os e corrige-os, na verdade. Que é, você agora tem controle no ar, no Shovel Knight. Agora não, já faz aí uns 2 anos que ele foi lançado, eu acho. Não, 4, é 2014, não é isso? Eu não lembro agora da data de lançamento exato do jogo, mas aí ele corrige basicamente isso tudo. O jogo ele tem a dificuldade toda, que a gente sabe, Shovel Knight não é um jogo fácil, mas ele te dá subsídio, assim como, por exemplo, um Dark Souls, que é difícil, mas ele te dá mecânicas, ele te dá por onde você seguir e vencer o game. E isso que eu acho que é muito relevante no Shovel Knight. Claro que nós estamos falando de um game que veio 20, 30 anos depois dos jogos que a gente mencionou, mas que se ele tivesse existido naquela época, talvez ele não servisse aos propósitos que os jogos serviam naquela época. Era, como a gente falou, para comer ficha, para você competir com seus amigos, né? E outra ressalva também é pro bom level design do game, cara. Que como o Alisson mencionou e a gente falou algumas vezes no podcast, alguns games, além de ter essa dificuldade exacerbada, isso também era culpa do level design, que era uma porcaria. A câmera não ajudava, você corria sem ver direito à frente, os inimigos não paravam de respawnar, era uma merda. Você ia subir uma escada, como por exemplo no Castlevania, e era uma porra. Cara, o maior inimigo do jogo era a escada. Quando você tava subindo a escada, você não fazia mais nada além de ser um cordeirinho que estava pronto para levar um hit e cair e morrer. E tudo isso é bem sintetizado, é bem, na verdade, corrigido no Shovel Knight. Quem não jogou, jogue, que é um excelente game, é justo, não é caro, tem na Steam. E eu acho que, basicamente, ele é a junção de todo esse problema e a resolução no final, né? Que é um game muito foda. E tem um vídeo, eu vou deixar na descrição aqui, que o cara fala sobre o que Shovel Knight pegou de cada game desse e trouxe pra si, mas de forma positiva. Como o uso de armas, enfim, as referências são todas dissecadas de como o game é bom. E é isso aí. Então, galera, esperamos que vocês tenham gostado do programa. A galera que eu trouxe hoje é muito massa. O Adson ainda não tinha gravado com a gente, é um amigão das antigas aí do Destiny. É muita gente boa. Talvez o time que vocês verão com mais frequência já esteja se formando aqui. Porque a galera é boa, é disponível, faz comentários relevantes, é engraçado. Eu tô gostando muito de gravar com eles. Só o Bruno que não gosta, que ele é meio antissocial, ele tá me dizendo. E tudo. Tá aprendendo a bater palma agora, mas ele vai conseguir. Ele tá ficando puto com isso. Eu tô quando chegar no canal dele, vai dar um murro em mim, tá ligado? Quem? Aí eu dou uma de doido, isso, meu filho. Passa melhor dando uma de doido, é isso mesmo. Eu tô zoando. Bom, galera, então é isso aí. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do programa. Não esqueça de conferir na descrição também, que vão ter links lá. Esse vídeo do Shovel Knight que eu mencionei vai estar lá disponível também. Ele é em inglês, infelizmente, mas você põe a legendazinha ali em inglês que dá pra ler. Se for uma focinha, eu sei que você vai conseguir. E é isso aí. Até semana que vem. Um abraço, valeu, falou. Falou! Falou, anotem seus passwords aí. Valeu, galera. Falou. Cuidado aí pra não se frustrar com esses jogos difíceis. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo aí. Valeu, galera. Até a próxima.